Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, vou falar numa coisa que para mim é muito importante no nosso fazer cerâmica. É o acabamento, gente. Vocês sabem que todo mundo que faz cerâmica, todo mundo que gosta de ver a cerâmica, né? Mas principalmente quem gosta de ver a cerâmica ou consumir cerâmica, não tem nem ideia do trabalho que dá todo o processo, ok? Então, abre a placa, faz a peça, deixa secar, né? Dá acabamento, queima, esmalta, queima de novo. E para quem faz cerâmica, né? Que sabem que é trabalhoso todo esse processo, não é que seja trabalhoso, ele é prazeroso, mas é trabalhoso também. É importante, e eu aqui na escola eu falo muito e finco o pé e brigo com meus alunos, né? É o acabamento. Eu sempre digo que uma cerâmica rústica é uma coisa e uma cerâmica mal feita é outra. E a cerâmica mal feita, que eu considero mal feita, não é que ela seja mal confeccionada, ela é mal acabada, né? Ela não tem um acabamento como deveria. E a cerâmica não vai perder a sua rusticidade, né? Se ela for com um acabamento legal. Então, o que eu preparei para vocês hoje aqui, ó? Eu ontem tirei várias peças, tá? Peças de forma, tá? Isso aqui são peças de forma, não tenho peças feitas à mão aqui, ó. Esse aqui é o eixo com barbotina. Essa barbotina sou eu que preparo, porque eu gosto da minha barbotina escura, eu não gosto da minha barbotina clara. Esse é um saleirinho, que é meu saleiro de produção, tá? Então, assim, ó, vocês viram que, olha só, quando a gente tira da forma, isso eu já tirei uma parte que vem junto aqui, tá? Porque a gente tira na hora. Quando vocês pegam a peça, ela não tem acabamento nenhum. Ela não aparece a emenda da forma, ela só fica com um acabamento bom por dentro, né? Porque ela escoa a barbotina e fica perfeito. Mas tem que recortar a borda, né? Tem que tirar essa marca de emenda. Deixa eu ver o que mais. Afinar a borda, tá? Aqui nesse caso, se vocês olharem, né? Tava muito seca as formas e a gente deixou o que normalmente se deixa e ficou um pouquinho grossas. Eu não gosto da peça tão grossa assim, né? Mas também não gosto da peça muito fina. Então, a barbotina entra numa história de que tu tem que saber o ponto certo que tu gosta da tua peça para poder tirar da forma. Quando eu tiro peças assim, muito grossas, eu vou trabalhar em cima delas. E eu adoro fazer isso. Então, assim, o que eu faço? Primeiro do acabamento, que é o que nós vamos fazer agora, e depois eu faço grafismo, eu passo engobe, né? Uma série de coisas que dá para fazer e que fica super interessante e a tua peça vai ficar mais fina, tá bom? Então, olha só, vou pegar esse copinho aqui e vou fazer o acabamento desde o início, né? Então, pego uma faquinha, ó, eu uso muito bisturi para isso, tá? E vou cortar a minha borda. Pessoal, isso dá para fazer no torno também, certo? A gente bota, é como se tu estivesse retorneando uma peça. A gente bota no torno e faz esse acabamento de borda no torno. Fica melhor, fica impecável, fica muito legal, tá? Hoje eu vou mostrar como é que se faz a mão aqui para vocês. Então, vou recortar minha borda o mais parelhinho possível, rente ao que vai ficar a boca da minha caneca. Ó, certo? Deixa eu mostrar aqui. Então, e aí eu venho para os acabamentos. O que eu faço? Eu trabalho com esse tipo de ferramenta ou simplesmente com uma faquinha. Isso é uma coisa muito relativa. Cada pessoa tem o seu jeito de trabalhar com isso. Essas tem várias, ó, gente. Vários modelinhos, ó. Madeira,
né? Lâminas, laminazinha de metal também funcionam super bem para isso, né? E eu vou meio que me adaptando ali. Eu tiro de um jeito, tiro do outro, né? Mas eu geralmente começo com uma ferramenta um pouquinho mais... Apesar de que esse aqui tá bem legal, ó. E eu vou dar uma raspada oblíqua, assim, ó. Para tirar a marca da forma. Ó, e vou raspando na parte oblíqua aqui, ó. É só para tirar a marca da emenda da forma, ok? Aí já dou uma arrumadinha. É só isso, não precisa muito não, tá? E aí eu entro, deixa eu ver aqui, para mostrar para vocês. O que vai ficar melhor para a gente usar? Uma outra ferramenta dessas aí, um pouco menor, tá? Que eu vou fazer, vou afinar minha borda aqui, ó. Vocês sabem que copo, caneca, né? Se vocês deixarem a boca muito grossa, né? Aí não fica legal, assim. Não fica legal no tomar também. Fica meio estranho, né? Fica muito grosseiro. Então, assim, ó, o que eu faço? Mesmo que eu tenha uma peça que tá grossa, eu ainda dou uma afinada na borda, que é o que eu vou mostrar para vocês entender que eu dou leveza na minha peça, modificando a boca da minha peça. Eu não preciso afinar toda ela, tá? Ó, aqui em cima eu arredondo, né? Porque eu gosto das bocas redondinhas. E vocês viram que eu tô tirando meio grosseiramente, assim, não tô indo grandes detalhes, que aí depois com a esponjinha a gente vai dar o acabamento final. Ó. Aí eu viro ela de cabeça para baixo. Ai, uma coisa muito importante, pessoal. Em que ponto se faz esse acabamento? No ponto de couro. Vocês viram que eu estou mexendo na minha caneca, ela não está deformando. Ela está firme, tá? É o melhor momento para fazer esse tipo de coisa. Ó, vou tirar essa marca aqui de... vamos para lá. A marca da forma. Ó, tá? Tirei as marcas. E aí, o que eu faço? Eu vou pegar uma esponjinha com água bem torcida, ó, e vou dar o acabamento na minha peça. É nesse momento que eu boto a minha assinatura. Vocês não se preocupem que vocês não vão rachar a peça por estar umedecendo um pouco a peça, tá? Porque ela tá no ponto de couro, ela não tá seca. Para fazer esse acabamento que eu tô fazendo, quando tá no ponto de osso, ou seja, a argila já tá seca, né, praticamente pronta para ir para o forno, fica mais difícil de dar esse acabamento. Dá para fazer, sim. Aí eu faço com a esponja úmida igual e também uso lixa, tá? Mas tô tentando abolir um pouco a lixa aqui do ateliê, tá? Mas eu sou louca por uma lixinha, adoro. Ó. Aliso bem. Sempre enxágua e aperta bem, tá? E agora eu vou fazer a minha boca, ó. E aí eu posso usar, inclusive, a parte verde da esponjinha, ó. Se eu tivesse com essa peça úmida, eu não poderia fazer o que eu tô fazendo, né? Porque eu ia deformar toda ela. Então, eu sempre deixo ela ficar no ponto de couro. Um couro bem firme, tá? Olha só a diferença da borda. Deixa eu pegar uma sem acabamento aqui para mostrar para vocês. Ó, olha a espessura que tá isso e olha como é que eu deixei ela. E ela ainda não tá pronta, tá? Então,
esse acabamento que eu acho muito importante. Claro que se tu trabalhar com acabamento nesse ponto, ou deixar o mínimo de acabamento possível, quando tu estiver fazendo a peça, menos acabamento vai ter que dar depois, né? Mas, claro, nesse caso não porque forma, tá? Mas se vocês estiverem trabalhando à mão, e eu tiro tudo que é marca, olha ali, ó. Não fica marca nenhuma. Olha a minha borda. Vejo se ela tá parelha. Ó. Eu já deixo pronto. Isso aqui secou, vai pro forno. Eu não mexo mais nessa peça. Por isso que tem que ir com bastante critério aqui, olhando bem tudo. Ó, tem uma situação, olha a boca, né? Vê se não deu uma deformadinha, porque a gente forçou bastante ali. Na verdade, eu não deixo ela tão grossa, então eu não preciso fazer com tanto vigor ali a minha passada de esponja. Né? Uma coisa importante é a marca da... Quando a gente faz a barbotina e que fica com essa marca, vou mostrar aqui, que aqui tá bem visível. Não, esse aqui já andamos mexendo nele. Ó, olha só. Tá vendo que fica a marca certinha da separação da forma? Ó. Isso tem que desmanchar bem, tem que tirar isso. Ou tu deixa para que fique. Mas aquele negócio de passa uma esponjinha ali, eu passo uma lixinha, e uma parte ficou aparecendo, outra parte não ficou aparecendo, lá na esmaltação vai aparecer. E fica muito feio, não fica legal. Então, assim, ó, tem que ter critério na hora de dar o acabamento numa peça feita com barbotina, tá? Ela marca, e marca feio, gente. Eu, pelo menos, não gosto. Então, olha só, meu copinho tá pronto, todo prontinho. Assino, né? Vamos assinar aqui. Vamos assinar. Eu confesso para vocês que eu sempre esqueço de assinar, tá? Puxa, cadê meu pontinho aqui? Ó. E nessa hora, não... Ainda daria aqui, tá? Mas fica mais difícil botar um carimbo. Melhor é assinar mesmo. Quando a gente assina, fica umas rebarbinhas. Deixa eu ver se dá para ver. Fica ali, ó, fica alto. A gente não passa o dedo nessa hora. A gente deixa secar e depois eu passo uma esponjinha, pode ser até uma esponjinha dessas aqui verde, seca, que tira toda a rebarba e o teu nome fica bem visível, assim. Ó, pessoal, então olha só, a nossa canequinha tá pronta, tá no ponto de couro, né? Ela já deu uma secada, mas ela não está seca, ela tem muita umidade no corpo ainda, tá? E aí a gente deixa agora, sem botar no sol, sem botar no ventilador, quietinha para secar. Eu quero mostrar para vocês uma situação que eu já falei aqui mais de uma vez também, e que às vezes as pessoas não conseguem entender muito porque não visualizam isso, tá? Essa peça, até a primeira queima, tá? Ou seja, o biscoito, ela vai encolher, em média, de 8, 10 até 12, depende da argila. Mas, em média, 10%, tá? E depois ela ainda vai perder mais 5% na queima de alta temperatura, que é a queima do esmalte. E isso não é uma coisa engessada, tá? Isso depende do tipo de argila, ok? E agora eu vou mostrar para vocês ele antes de secar e ele depois de seco, queimado e esmaltado. Olhem a diferença de tamanho dessas duas peças. Na verdade, este copo vai ficar assim depois de queimado, tá? Olhem a diferença também, que é legal de mostrar. Isso aqui tá bem fininho, tá? Isso aqui são os copinhos testes que eu faço. E aí eu tiro eles bem fininhos, né?
Então, assim, ó, quando é muito fino, a boca tende a dar uma empenadinha, né? Não fica tão parelhinho como se fosse uma cerâmica mais robusta, mais grossinha um pouquinho. E eu gosto de cerâmica um pouco mais grossa, não gosto dela muito fina, não. Bom, agora eu vou mostrar para vocês outra maneira de a gente também dar um acabamento, tá? Que eu amo de paixão, que é a gente trabalhar com textura. E aí, para ser textura, tem que estar nessa secagem, digamos assim, né? E tem que estar grosso, não pode estar muito fininho, porque senão a gente fura todas as peças depois. Então, eu só vou dar um acabamento rapidinho aqui por dentro, ó, na borda, né? Só pra gente. Isso aqui é uma forma de uma caneca, que eu agora venho botar a alça, né? Depois eu boto a alça. Eu faço o corpo na caneca na forma. Depois eu boto a alça. E também serve como um potinho. Então. Epa, deixa eu pegar esse aqui que tá melhor. Ó, vou pegar minha esponjinha, vou dar o acabamento. Vou deixar redondinha a borda, porque isso provavelmente será depois uma caneca. Eu tenho algumas peças piloto, que eu chamo, tá? Que são formas que eu uso para várias coisas, tá? Isso aqui eu faço um vasinho, isso aqui eu faço uma caneca, isso aqui eu faço um copo, eu faço um porta-vela. Então, assim, ó, algumas peças, não são todas, óbvio, mas tem várias peças, tá? Que são meio piloto, assim. Esse copinho aqui também já foi tanta coisa, querido. Porque vocês não esqueçam que vocês ainda podem colar coisas, né? Acrescentar, fazer uma série de coisas que tem como fazer, ok? Quando eu vou trabalhar com textura, eu sempre faço primeiro o acabamento. Depois eu entro com a textura, ok? Isso é muito importante, gente. Porque depois que tu fizer a textura, tu já não vai poder não vai poder passar esponja, senão desmancha a textura, né? Não vai ficar legal. Então, deem acabamento, depois façam a textura. E agora eu venho com grafismo. Eu posso desenhar, eu posso simplesmente fazer um grafismo com a ferramenta. Meu Deus, é sem fim tudo o que dá para fazer. Claro, quem é bom de desenho, que não é meu caso, dá para fazer desenhos maravilhosos, né? Eu geralmente trabalho mais geometricamente, assim. E, na verdade, eu pego a ferramenta e saio riscando. E o que ficar, ficou assim. Só vou fazer uma demonstração aqui para vocês. Claro que dependendo da ferramenta, vocês vão ter um grafismo mais forte, menos forte, né? Mais suave. Vocês poderiam, no caso de desenho, eu uso uma ponta seca, tá? Para desenhar. Então, o que que eu vou fazer? Só vou fazer um desenho para demonstrar para vocês, tá? Ó, e vou lá riscando. Como eu tô com ela bem grossa, eu posso brincar bastante aqui.
Eu trabalho o grafismo bem solto, tá? Tem gente que já pensa, já organiza, já mede. Eu não faço assim. Mas é uma história minha, né? Não quer dizer que tu não vai conseguir fazer, não vai poder fazer, ao contrário. Ó. E vocês podem ir brincando, ó. Pode ser com essas ferramentas e pode ser, na verdade, qualquer ferramenta de arame, tá? Para fazer esse tipo de textura, assim. Não necessariamente tem que ser com estas ferramentas. Deixa eu ver. Inclusive com essas aqui que funcionam muito bem, ó. Tá? Vou fazer um pouquinho aqui para vocês verem, tá? Claro, dependendo da inclinação, da largura da tua ferramenta, tu vai ter a tua textura mais agressiva ou menos agressiva. Agressiva que eu chamo, não é a palavra, mais forte, né? Ó. Aí tu já fica com outra textura. Poderias trabalhar uma textura linear também. Nós estamos fazendo um carnavalzinho aqui, tá? Que é um pouco de cada coisa. Então, assim, ó, quanto à textura, é uma riqueza de detalhe. Isso aqui a gente está fazendo, né? Não tá uma coisa programada aqui, mas quando eu vou fazer, né? Procuro repetir o mesmo padrão, né? Ou fazer tipo um patchwork, uma linha de um jeito, depois eu vou riscando, né? Eu gosto muito de trabalhar uma parte mais um geométrico que não é tão geométrico, tá? Mas é que fica muito bonito. Aí sim, gente, cada ferramenta tem a sua função, tá? Ó, vou fazer mais um pouquinho aqui só para vocês verem. Ó. E para isso eu não meço, né? Simplesmente eu vou fazendo. Isso aqui na hora da esmaltação fica muito lindo, tá? Eu não tenho nenhuma pronta com grafismo, mas só para vocês terem uma ideia, assim, das coisas que dá para fazer, tá bom? E cuidem o acabamento, é super importante. E agora eu vou mostrar para vocês os 3 estágios dela, assim, digamos, no ponto de couro, ok? No biscoito e uma peça esmaltada, né? É a mesma peça, né? No começo não, porque aqui já perdeu um pouco de umidade. Ela, quando sai da forma, sai maior ainda, né? Ela aqui já perdeu um pouco de umidade. E só para vocês verem, ó, o tipo de encolhimento, né? Ela encolhe um pouco, em proporção, ela encolhe mais na circunferência do que na altura. Então, queridos, qualquer coisa, tuas ordens, né? E qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, que eu posso dar mais algumas dicas ou explicar um pouquinho melhor as coisas, tá? Às vezes a gente esquece de falar certas coisas que a gente lembra depois, mas se tiverem dúvida, é só me procurar que estou aqui sempre.